Gente, então nós estamos começando o período da tarde, né? Hoje nós temos então a segunda mesa, agora à tarde, e essa mesa, ela tem como tema estratégias de fortalecimento popular nos espaços de participação e controle democrático, né? Para fazer esse debate, nós estamos chamando então para compor a mesa a senhora Margarete Alves de la Rovera, assistente social, representante da CNTSS. Gostou do senhora? Gostou? Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, neste ato representando o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, tá? Então, a Margarete já assume o lugar. Bem, primeiro é dizer da nossa satisfação de estar aqui nesse momento participando do 4º Seminário Nacional do FNT SUAS e principalmente com a temática estratégias de fortalecimento nos espaços de participação e controle democrático, de que, na verdade, nós vamos apenas dialogar aqui nessa mesa para que amanhã, nas oficinas, a gente possa ter alguns subsídios a partir dos nossos debates da primeira mesa e dessa mesa, para que a partir das oficinas, então, a gente possa trazer um produto, né, que será o produto do 4º seminário. Essa é a intenção da mesa, né, não está aqui falando só, mas também está interagindo com vocês. Então, eu vou, na verdade, trazer algumas reflexões do ponto de vista da minha experiência. E dizer para vocês duas coisas assim que é importante estar sempre reafirmando. Primeiro é a instituição do Fórum Nacional, né? É com muita alegria. Quem estava aqui presente na 7ª conferência? Que bom. Então, por que lá na 7ª conferência de 2009, né, eu participo do Conselho Nacional de Assistência Social desde 2006, e uma das grandes angústias que nós temos lá no controle social, que é tema inclusive da mesa, quando a gente fala de participação, é efetivamente entender a participação dos trabalhadores do SUAS, a fragilidade que os trabalhadores do SUAS tinham no Conselho Nacional. Isso nos causava muita angústia. As nossas pautas geralmente não eram colocadas, né, como prioridade. A pauta que eu digo, a pauta dos trabalhadores. E o processo de desorganização dos trabalhadores do SUAS é muito grande, né? Eu vim da minha militância histórica desde de estudante, meu mestrado foi todo em cima da saúde, vim da militância da reforma sanitária. Então, trabalhar e militar no SUS era muito diferente. Eu levei um susto quando cheguei aqui, né? E aí eu falava assim, era uma das questões que eu falava no CNAS, não só dos trabalhadores, mas também dos usuários. Eu até falei no pleno do CNAS recentemente. Cadê os usuários dessa política? Né? Porque quando eu cheguei lá em 2006, não tinha usuário. Os usuários eram as entidades, terno, gravata e laptop, que era o que sentavam no CNAS. E eu falava, cadê os usuários da política que não estão aqui? Então, assim, ter hoje, eu até brinquei essa semana lá no CNAS dizendo assim, minha gestão já está acabando, a entidade permanece, mas eu, como conselheira, saio, mas saio feliz, né? Porque você viu que hoje a política, os usuários saíram da invisibilidade, né? E não estão falando por si. Que ela fala da Solange na primeira mesa bastante, e todos os usuários que colocaram aqui. É uma situação assim que a gente pensa bastante produtiva essa nossa relação. E em relação aos trabalhadores, nós chegamos na 7ª conferência e dissemos assim, nós não queremos mais que falem por nós, ou só falem dos programas. Porque nós executamos os programas, mas não temos a verdadeira valorização. Né? E foi neste momento que nós puxamos uma reunião com quase 200 trabalhadores, 100 e poucos trabalhadores, e ali se instituiu o Fórum Nacional. Naquele momento, a gente tinha noção do que a gente queria, iniciar o processo de organização dos trabalhadores do SUAS. E, naquele momento, começaram os coordenadores.
acho que, não sei se aqui tem gente, havia Aquiles por aí, tem alguns aqui que foram os primeiros coordenadores regionais que começaram a organizar os trabalhadores na sua região. Essas coordenações hoje se instituíram enquanto FET, né? Que é muito importante, porque não adianta você ter uma organização nacional se você não tem, né, uma organização nos estados e nos municípios. E fico feliz aqui, né, porque tem alguns FET, que a gente vai entrar aqui na questão das estratégias de fortalecimento, alguns FETs que têm ainda dificuldade de estar participando efetivamente do processo do Fórum Nacional. E hoje, quando eu vi aí as companheiras do FET, né, de Alagoas, Alagoas está presente aqui, né, com toda a dificuldade que elas tiveram, estão se fazendo representar, é importante para o Fórum Nacional. Ver o Maranhão, que há quanto tempo não consegue participar, está vindo aqui. Então, assim, vários FETs, né, vários estados que não têm essa questão de estar se fortalecendo no estado, está aqui hoje, é bastante interessante para nós. E aí, uma saudação a todos os FETs que estão aqui participando, porque sem os FETs fortalecidos, o Fórum Nacional, né, ele não vai ser, seremos uma potência quando cada estado tiver um FET altamente fortalecido. Então, assim, Bahia está aí dando show de bola, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí. Então, assim, falar de, nem sei, São Paulo, né? Então, assim, cada estado é importante. Cada estado, esse processo de organização no estado, porque nós somos, o Fórum Nacional, ele está instituído, mas ele precisa dialogar e tem dialogado e contribuir no fortalecimento dos estados, porque o mais importante é o FET, é lá o estado, ele está altamente organizado. Calma que eu falo dos usuários, né? A relação com os usuários, né, que a gente tem colocado é aquilo que eu falei, quando a gente fala que a gente não tinha os usuários. Hoje, quando os usuários também despontam para a instituição do Fórum dos Usuários, Fórum Nacional, e eles já com as regiões deles, é muito importante esse primeiro diálogo, essa aproximação, que vai muito do que o Germano colocou na fala dele na manhã, que é oportuna, essa aproximação de dois atores estratégicos nessa política, né? Porque, como o Germano falou, né? Se não tiver usuário, não tem o trabalhador. E o trabalhador vai falar a recíproca verdadeira, né? Então, assim, dentro dessa relação, é por isso que eu disse naquela minha fala de manhã, na minha intervenção, é porque nós não podemos entrar numa relação de rivalidade, né? E nem de animosidade, mas sim de sermos parceiros. Parceiros na luta, porque tanto sofre o trabalhador com o processo de precarização das relações de trabalho, nas novas transformações do mundo do trabalho, que hoje se desponta para a classe trabalhadora no Brasil, mas que reflete imediatamente também para os usuários, né? E eu fui uma vez num estado fazer uma conferência e ouvi uma fala de um usuário que me chamou muita atenção. E ele dizia, eu vou lá no CRAS, conto toda a minha vida para o assistente social. Aí daqui a um mês eu vou lá, já é outro. Aí eu tenho que contar tudo de novo. Quer dizer, aí volta. Quer dizer, não sofre essa continuidade. Aí você vai falar assim, o que não pode é você culpar o trabalhador, que parece que o trabalhador que é culpado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa relação. Isso não é o descompromisso do trabalhador, mas é o descompromisso da gestão, da política de recursos humanos, da gestão do trabalho ineficiente, da valorização do trabalhador, porque ele deveria estar fincado num único território. Eu não, claro, qualquer trabalhador aqui que tenha 2, 3 municípios trabalhando, né, ele vai preferir ficar num território só, porque ele vai criar vínculo com aquele território, ele vai criar vínculo com o espaço socioocupacional e com o próprio usuário, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que também estar olhando. E a importância que a gente sempre diz de estar lá no território, fazendo essa aliança estratégica entre trabalhador e usuário,
Então, o nosso quarto seminário, né, ele traduz, ele materializa o sentimento que os trabalhadores têm do fortalecimento desse elo entre esses dois atores. Falar em fortalecimento dos espaços de participação, né, nós temos 3 questões. O controle social, que a gente fala das 3 esferas de governo, né, nos movimentos sociais e nos fóruns. Mas, para isso, a gente tem que se remeter a uma outra reflexão, que talvez as nossas inquietações irão para as oficinas amanhã. Sobre o quê? O que eu penso sobre participação? Ele tem que estar intimamente ligado à representação, intimamente ligado à representatividade. Se a gente não tiver isso, a gente se perde, né? Nos espaços de participação, nós não podemos deixar que eu não falo por mim, não é isso? A pessoa, o sujeito político. Eu preciso do retorno do feedback. Eu preciso da organização de uma base social organizada. Por exemplo, o processo de participação, quando você vai em algum espaço, como alguém hoje falou aqui de manhã, eu, enquanto liderança nacional, eu não falo por mim. É verdade, né? Você tem que ter cuidado, porque você, por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado aqui. Porque eu não estou falando tudo que eu quero. Uma coisa é a Margarete chegar aqui e falar o que ela pensa. Uma coisa é a Margarete investida de um fórum nacional, né? Então, assim, as falas, a responsabilidade, ela se dá em outro patamar, né? Quando você fala pelas suas entidades, e aí é quando você chama atenção que não é efetivamente aquilo que nós, às vezes, fazemos. O que eu quero dizer com isso? Muita gente chega nos espaços de participação e não tem base social. Isso é ruim para o processo democrático. Você não tem representatividade. Você fala por si só, você é sozinho, né? Então, quem não tem representatividade, e aí? Você não se reúne com a sua base, você não discute, você leva para os espaços de controle ou nos espaços dos movimentos ou dos fóruns aquilo que você pensa. O que, na verdade, tem que ser aquilo que o coletivo delibera, né? Esse é o verdadeiro processo de espaço democrático. Mesmo que não seja aquilo que você queira, mas é aquilo que o coletivo venceu, né? Então, o exercício da democracia, ele é muito difícil ainda, ele é novo para a gente, né? A gente tem muito que falar o que eu penso, o que eu quero. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Ao controle social, a gente deve pensar. A Luziele falou aqui de manhã, uma das falas dela, que eu acho fundamental, que nós precisamos fazer o controle social, inclusive lendo as atas. Eu já vou mais além, que eu defendo que o próprio Conselho Nacional de Assistência seja que nem o Conselho Nacional de Saúde. Eu já defendo que as nossas reuniões sejam online. O Brasil tem que ver o que nós estamos falando lá em Brasília, o que nós estamos votando. Que as atas são extensas. Aí vocês iam ver, porque às vezes dá vergonha de ser sociedade civil, né? Muitas das vezes, eu mesmo, enquanto conselheira nacional, a Aldenor é companheira de conselho, sabe disso, que às vezes eu sou criticada. Porque a Margarete, a Fenas vota com o governo. Porque muitas das vezes a sociedade civil está equivocada, né? E a gente não tem que... Governo e sociedade civil não pode também se colocar no patamar de inimigos, mas aquilo que é o melhor para a política de assistência social, né? Agora, o jogo de interesses escusos que aparecem no seio do controle social é algo que só vocês estando lá para verem, né? Se acontece no Conselho Nacional, quiçá nos conselhos municipais e estaduais. Eu já fui conselheira municipal, sei bem o que é isso. Eu cheguei numa eleição e falei, cadê os usuários desse conselho municipal aqui? Eu sou do Rio de Janeiro, hein? Quem é, Margarete? Você quer que o morro desça? Resposta que eu tive. Porque o Conselho Municipal da capital, pasmem,
não tem usuário. Né? Porque a resposta que eu recebi foi essa. Você quer que o morro desça? Né? Então, assim, as entidades que se colocam. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um controle social que ainda está muito fragilizado. A democracia, ela precisa ainda ser consolidada. E isso é compromisso de cada um de nós quando assumimos esses espaços efetivos de participação e de controle social. E aí, nós só vamos ter força se nós tivermos base social organizada. Lá no CNS era a mesma coisa, a gente não tinha os trabalhadores organizados. Para jogar uma pauta dos trabalhadores, era a coisa mais difícil. E aí, o que adianta? 6 conselheiros brigando contra o mundo? Se você não tem... Hoje você tem um fórum, que são os trabalhadores organizados FET, que podem fazer esse processo de pressão junto. Né? Porque a participação, o processo democrático, ele exige pressão política também. Né? E para que a gente exerça essa pressão política, a gente tem que ter o quê? Os trabalhadores organizados. Organizar os trabalhadores da assistência social, a dificuldade que a gente tem ainda, eu tenho dito que uma das grandes questões é o processo de precarização de trabalho no SUAS. É uma das grandes dificuldades, e a gente tem que vencer isso. Por exemplo, qual é o trabalhador aqui que é de entidade? Por favor, levanta o braço. Uma. Todo lugar que eu vou, eu pergunto. Percebe? Nós não estamos falando só dos trabalhadores de serviço público. Os trabalhadores das entidades também estão precarizados. Mas e aí? Eles não conseguem entrar e vir discutir conosco. Teve uma vez que, num processo de uma votação que eu fui contra a sociedade civil, eu falei isso. Vocês precarizam os trabalhadores que eu, como sindicalista, defendo. Entendeu? Quer dizer, não é difícil? Nós somos, olha a sociedade civil que nós somos. Nós somos uma sociedade civil entre trabalhadores, entre os prestadores, no CNS não é prestadores, são as entidades e são os usuários. Mas esse segmento aqui são os patrões dos trabalhadores que nós defendemos, que precarizam, que não garante as nossas leis. Tem a entidade do CNAS que está lá sentada que não garante nem as 30 horas dos assistentes sociais das suas empresas ainda. Aí como é que sempre você vai votar sempre? Que sociedade civil hegemônica é essa que se fala que tem que todo mundo votar em bloco? Essas coisas a gente tem que parar para fazer um debate qualificado. Né? Temos que pensar naquilo que interessa àqueles dos quais eu defendo. Né? Nós, enquanto entidade, enquanto segmento de trabalhadores. Por isso que eu falo que a aliança estratégica dos trabalhadores se dá com os usuários. Né? E como que nós vamos enfrentar, né, o tema da mesa? Nós sabemos que nós temos muitos desafios. Avançamos? Avançamos. Né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem saltos qualitativos, já demos um salto qualitativo, mas a gente ainda tem muitos desafios. Achar que está tudo bom, nem pensar. Né? Tanto para o segmento de usuário quanto para o segmento de trabalhador. Agora, nós temos algumas estratégias para fortalecer o processo da nossa participação. Né? O primeiro ponto que eu coloco como crucial para a gente debater se chama financiamento. Financiamento. Se não tiver financiamento, se a gente não for buscar, se não tiver estratégia de financiar movimento, como é que nós vamos fazer a luta política? Nós temos dito que sem financiamento não tem política pública, não é isso? Mas sem financiamento também não tem luta política. Ok? Trago como um desafio também. Porque muitos trabalhadores, eu ouço isso demais, né? Eu lá quero saber de sindicato, não faz nada pra gente.
Não é assim? Mas o cara não sabe que para fortalecer aquela entidade está lutando pelos seus interesses. Ah, eu não quero saber de conselho, não. Eles não fazem nada para gente. Só sabem cobrar anuidade. Mas ele não sabe que a sua entidade fortalecida vai ajudar a fazer a luta. E assim sucessivamente. Né? Então, nós estávamos recentemente em Brasília para a votação dos nossos PL das ações sociais e a dificuldade da gente financeira de estar custeando, indo para lá sempre, e um deputado virou e falou assim, se você estiver, assim mesmo, um deputado, hein? Só não vou dizer o nome dele, porque está passando online e ele está a favor do golpe, eu não vou dar esse cartaz para ele. Mas ele disse uma coisa certa, que se cada um da categoria ajudasse R$1 que fosse, vocês são 100 mil, mais de 100 mil no Brasil. Vocês iam conseguir fazer uma luta aqui no Congresso Nacional. Mas vocês não querem pagar as entidades de vocês. Né? Então, isso que é importante. O Fórum Nacional, como é que estrutura seminários? Né? Como é que... Essa questão do financiamento também tem que ser discutido. Né? As entidades, os trabalhadores, com a gestão, porque no CNAS eu já fui coordenadora da Comissão de Política e a dificuldade do financiamento vir pelo CNAS é difícil, como vai vir pelos CEAs, dificuldade da questão da gestão, do código, né, da saída de dinheiro. O outro que eu falei como estratégia de fortalecimento, que eu digo, é o fortalecimento das entidades. Porque essa coisa de dizer assim, o Fórum dos Trabalhadores. Claro, os trabalhadores são os protagonistas do fórum e da política. Mas nós também não estamos soltos, não. Né? Nós temos quem está por trás de todo um processo importante de organização e de sustentação do fórum são as entidades. Né? Todas que compõem o fórum. Não só o Fórum Nacional, mas como os FET. Quem está nos FET sabe disso. O que alguém colocou aqui de manhã, que é uma relação desigual em relação aos usuários, que nem entidades eles têm para ajudar no processo de organização. Né? Aí a dificuldade ainda é bem maior. Se nós temos problemas e dificuldades, imagina eles que só têm realmente a força do trabalho deles, sem ter nenhuma entidade por trás deles. Né? Isso também teremos que pensar enquanto estratégias, que é o tema da mesa, de fortalecimento e participação no controle social. E por último, né, eu digo como a última estratégia, é a defesa intransigente do processo democrático. Né? Temos que, essas 3 estratégias, para mim, são de fundamental importância, porque a democracia, como nós estamos sendo atacados hoje, né, até domingo a gente não sabe o que vai acontecer, mas a democracia é o bem comum que nós temos. Né? A democracia é o valor mais importante que nós temos, porque se nós não tivermos a garantia do fortalecimento do processo democrático, do Estado democrático de direito, como que nós vamos... Grandes avanços que nós tivemos foram com muitas lutas, né, que nós tivemos ao longo dos anos. Talvez muitos jovens hoje, eu vejo para os meus próprios filhos, não conseguem entender o momento crítico que o Brasil está vivenciando hoje, por não terem vivido aquela época. Não sabe o que é uma ditadura na vida. Né? Quem passou por esse processo da ditadura, eu sei que eu passei na pele, lá na carne, muitos aqui também devem ter passado. Quem passou não quer voltar a isso. Né? Isso é um passado. Então, assim, a defesa da democracia em todos os passos de controle social é importante. E tenho dito, os assistentes sociais, chamando a atenção aqui para os assistentes sociais, que nós temos um projeto ético-político construído, consolidado ao longo dos anos. Não cabe, na concepção de assistente social, em consonância com o nosso projeto ético-político, que ele não defenda a democracia nesse país.
porque ele está indo contrário a toda história que essa profissão teve ao longo dos anos. Que a gente possa ouvir de qualquer um, mas quando a gente ouve de um assistente social, dói mais ainda. Porque assistente social não cabe dentro da nossa formação profissional, né, defender o que é de mais atrasado no Brasil, de mais atrasado no processo de avanço das políticas públicas, porque nós não estamos levantando bandeiras para partido político. Nós estamos defendendo, levantando a bandeira para a democracia, para um país soberano, em defesa das políticas públicas, em defesa da democracia, do controle social e da participação e do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado e um bom debate para nós.